esse culto com esse sentimento de Cristo em nosso meio, juntos buscando ao Senhor. Abra a tua palavra, 1 Samuel, capítulo 3, versos 1 a 12, é um texto muito conhecido, você já, do 1 ao 10, 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 ao 10, é um texto bastante conhecido, você já ouviu muitas pregações em cima desse texto, e eu confesso que eu, pessoalmente, nunca preguei em cima desse texto, é a primeira vez em quase 30 anos que eu prego em cima desse texto. Eu já estudei esse texto, já dei aula sobre esse texto, já fiz exegese sobre esse texto, já falei de Samuel, enfim, já falei de Ana, mas a leitura desse texto de forma direta nesse texto, nessa perícope aqui do texto, é a primeira vez. E eu espero que Deus me dê graça para a gente poder comunicar a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versos 1 a 10, diz assim: O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no seu lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Aí os meninos aqui, ó, os meninos de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Deus fala com os meninos também. Deus fala com os meninos também. Verso 4. Preciso achar o 4. O Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. E ele se foi deitar. O Senhor tornou a chamar Samuel, e este se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli novamente, e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: Vá deitar, se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e deitou-se. Então o Senhor veio ali, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Vamos orar, irmãos, com toda a reverência no nosso coração, vamos orar. Senhor, é a tua palavra bendita, gloriosa, santa, que entra no nosso coração e nos chama, Senhor, e nos chama. Da mesma forma que o Senhor chamou Samuel, a tua palavra nos chama. A nossa alma entende o chamado, Senhor. Por isso nós estamos aqui, queremos ouvir do Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, com as nossas dificuldades, com a nossa humanidade, com os efeitos da queda que ainda se manifesta em nós todos os dias. Nos ajude a percebermos a tua presença, a tua fala, o teu chamado. Ajude, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui nesta noite. Fortalece a nossa fé, a nossa caminhada, Senhor, o nosso ir e vir. Senhor, que esse culto seja mais um culto de revelação para o nosso coração. No nome de Jesus, amém. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a história de um sacerdote e temos aqui a história de um menino. A gente não sabe exatamente quantos anos tinha esse menino. Alguns falam 10, outros falam 12, outros falam 15, enfim, nós não sabemos, né? Mas nós temos aqui um sacerdote chamado Eli, e ele era do tipo laissez-faire. Quem sabe o que é laissez-faire? Laissez-faire é aquele professor que dá aula, mas está nem aí com os alunos. Se o aluno aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, o problema é dele. O pastor que não está nem aí com as ovelhas. Se as ovelhas estão crescendo ou não estão crescendo, ele não está nem aí.
entendeu? Ele desempenha lá o papel dele, é o laissez-faire. É igual pai ou mãe que não luta pelos filhos, não quer educar os filhos, não está nem aí com os filhos, e aí deixa a coisa rolar. Laissez-faire é assim, deixa rolar, deixa acontecer, deixa acontecer, laissez-faire. E o Eli, o sacerdote Eli, ele era esse tipo, né, de sacerdote. E junto desse sacerdote tinha um menino, que vocês conhecem a história desse menino, Ana, ficou lá um tempo sem ter filho, aí ela orou, né, e Deus deu esse menino a ela, e ela fez um propósito com Deus, que ia entregar o seu filho no templo, e você vê que o menino estava no templo, né, em obediência ao propósito da mãe, e lá em 1 Samuel, não precisa abrir, 1 Samuel 11 diz assim, ó, Ana dizendo, eu o darei todos os dias. Então, nós temos aqui um sacerdote relapso, laissez-faire, que é uma palavra francesa que deixa rolar, deixa acontecer, né? As coisas vão se ajeitar, enfim, e nós temos aqui um menino que estava ali e não tinha habilidade, não tinha ouvidos espirituais com relação à voz de Deus. E o texto também fala que as visões eram raras e a palavra do Senhor nessa época também era muito rara. Então era um tempo de secura, muita secura. E eu, quando me converti, irmãos, eu não sei você, eu não sei se por causa da inclinação que a gente tem com a Bíblia, né? Eu sempre tive muito desejo de estudar a Bíblia e tal. Eu sempre torcia para que fosse algum pregador na igreja onde eu congregava, lá na Moca, não faz tanto tempo assim, só 30 anos atrás. Eu ficava torcendo, tomara que venha alguém um dia pregar sobre esse texto, ou pastor, alguém pregar, porque eu queria compreender esse negócio de ouvir a voz de Deus. O que é ouvir a voz de Deus? Novo convertido, não sei você, mas eu era desesperado, irmãos. Falei, Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo. E eu ficava torcendo, né? Eu lia esse texto, não entendia, eu falei, né, como é que pode, né? Eu ficava lendo o texto, como é que pode Deus falar assim, de forma audível? Como assim? Né? E como é que pode Deus se manifestar num lugar que o sacerdote era laissez-faire? Ele não estava nem aí. Se você ler o texto, você vê que a família do Eli era uma família relapsa. Os filhos eram um horror. Mas ele foi empurrando o sacerdócio a um pastor relaxado, bem relaxado. E por que Deus não falou com Eli? E por que Deus falou com um menino que não tinha nenhuma habilidade para ouvir a voz de Deus? Eu não compreendia muito algumas coisas, né? Então, eu confesso que na época eu falava, puxa, tomara que alguém pregue um dia sobre esse texto, porque eu quero aprender sobre isso. O fato é que Deus, quando quer fazer algo, Ele não depende da honestidade ou da desonestidade de um sacerdote. Deus faz, independente do sacerdote. E Deus faz, independente da pessoa, se é madura ou imatura, Deus faz. Deus não está preso a essas coisas. É lógico que Deus conta com isso. Deus conta com esse posicionamento do pastor, do sacerdote. Deus conta com a nossa maturidade. Deus conta com isso, é lógico que conta. Mas quando Deus quer fazer, isso para Deus não é problema nenhum, porque Ele dá um jeito de abrir espaço no meio da humanidade e falar. E é bacana também aqui que, apesar do sacerdote que ele era, ele tinha habilidade para posicionar o ouvido para ouvir Deus falar, apesar de ser um pastor relaxado. Ele sabia posicionar os ouvidos, falou assim, olha, quando Deus falar, fala assim, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. Ele ensinou Samuel a se posicionar, colocar o ouvido à disposição de Deus. Então, isso prova que dom é irrevogável mesmo. Quando Deus dá um dom para uma pessoa, é algo que Deus não tira, apesar de ser um homem relaxado, de ser um pastor relaxado. Então, o sacerdote aqui sabia se posicionar com relação aos ouvidos espirituais, né? Para essa questão de abrir espaço para Deus falar. Mas o que resolveu o meu problema aqui na minha caminhada é que Deus, quando fala, presta bem atenção, isso já aconteceu comigo algumas vezes, não tantas vezes assim. Deus, porque eu me admiro muito, porque tem gente que Deus fala com ele todo dia, com voz audível, fala, rapaz, é espiritual demais, né? Um negócio assim, eu acho que muita fé cheira mal, sabe assim? Deus falou comigo, Deus falou todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. E eu fico olhando, falo, Deus falou comigo já percebi a voz de Deus, mas não foi tantas vezes assim na minha caminhada, né? E
que eu percebi lendo o texto e com as minhas experiências que eu fui tendo com Deus, irmãos, é que a voz de Deus, ela vem de forma humana nos meus ouvidos. Deus usa a nossa linguagem e a nossa língua para se comunicar quando quer falar comigo. De forma particular, de forma direcionada ali, comigo ali. Deus usa a língua portuguesa para falar comigo e usa a linguagem humana, o jeito humano, porque eu sei como é que funciona a minha cabeça. Hoje eu sei como é que, quando eu estou pensando, quando é uma voz da minha consciência, e eu também percebo que tem uma voz, de vez em quando, que sopra alguma coisa no meu ouvido, e eu sei que essa voz, que é muito parecida com humana, com a voz humana, e eu também me coloco no lugar dessa criança, desse menino imaturo, porque ele ouviu Deus falar, ele foi correr lá com ele, ele falou, você está me chamando? Porque ele confundiu com a voz humana. Presta bem atenção. Às vezes os irmãos falam, pastor, como é que é esse negócio de Deus falar comigo? Deus usa a linguagem humana, e de um jeito muito particular, que você vai compreender. Você compreende isso, porque é uma voz muito parecida com a voz humana, que fala na nossa consciência, mas ela queima o coração na mesma hora. E você vai perceber que mesmo parecendo uma voz humana, com um som, como esse som que você está ouvindo aqui, com um som humano no nosso coração, você percebe que alguma coisa, nosso espírito, ele se alegra, o nosso coração aquece, e você percebe que não é da sua consciência, alguém falou, e aí a gente chega à conclusão, evidentemente, que alguém que usa a linguagem humana, o mesmo jeito que falou com Samuel, falou comigo e com você, diz o texto, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Ele correu a Eli e disse, você me chamou, sacerdote? Tu me chamaste? Deus usa a nossa língua, a nossa linguagem, a voz de Deus é discernível. Você consegue discernir quando Deus fala algo para você de forma muito particular. Se você nunca ouviu, deixe o seu coração disponível para Deus falar com você. Pastor, mas é a gente que programa? Não. E a gente vai entender que não é a gente que programa. Por exemplo, Moisés foi chamado, ouviu uma voz, Moisés, Moisés, no meio da sarça ardente, ele percebeu que era Deus, no meio de tantas vozes. Você vê aqui o Elias, nós já pregamos sobre Elias, lá na caverna, Deus fala com ele, que fazes aqui, Elias? E ele percebe que é Deus. Nós temos o apóstolo Paulo, que na época era Saulo, lá no caminho de Damasco, né? Vocês conhecem a história? E nós temos o Samuel, lá no templo, né? No aposento do templo. Então Deus se revela no vocabulário humano para mim e para você. Eu acredito em visões, eu já tive visões, mas a visão que eu tive, Deus falava comigo na minha língua, na minha linguagem, de um jeito que eu compreendia muito bem, e eu discerni rapidamente que era Ele. Eu já contei aqui minha experiência com vocês. E é perfeitamente possível nós termos essa experiência com o Senhor. Busque isso, mantenha-se aberto, né, para receber. Mas quando vai acontecer, pastor? Eu não sei. Eu sei que Deus, presta bem atenção nisso, Deus cria caminhos para a audição, para você ouvi-lo. Deus cria caminhos no meu dia a dia, no seu dia a dia, em algum momento Ele cria caminhos para você ouvi-lo. Quando, pastor? De novo, eu não sei. Deus cria caminhos para chegar nos ouvidos humanos, caminhos para a audição. Eu fico fascinado com isso, irmãos. Eu amo isso. Né? Às vezes a Cátia pensa que eu sou meio doido. Estou lá no meu escritorinho, parece um muquifo, assim, sabe, irmão? É livre, é porta-retrato da minha família aqui e tal, minhas canetinhas aqui, umas coisas assim meio de doido. Eu sento ali, às vezes estou falando sozinho, ela passa, tudo bem aí, tá tudo bem, toma aqui. Então, assim, porque eu amo, minha vida está assim, nisso, de eu sentar, abrir a escritura
e fazer exegese do texto, olhar para o texto. E aí, irmãos, a gente vê que Deus criou caminhos para a audição na história da igreja, na história de Israel, lá no meio dos profetas, no meio dos apóstolos. Deus criou caminhos para a audição, para Samuel, e hoje Deus veio aqui também. Eu entendo que cada culto é um caminho para a audição. Caminho para a audição. Eu preguei aqui algum tempo atrás, nem sei se essa mensagem foi para o YouTube. Qual é o espaço de fala que você tem dado para Deus? Espaço de fala. Espaço de fala. Qual é o espaço de fala que nós abrimos no nosso coração para Deus falar? Eu acabei de dizer que Deus cria espaços para audição, mas eu também preciso estar aberto para isso. O que é estar aberto para isso? Deseje isso. Deseje isso. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Mas quando Ele vai falar, pastor, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mesmo no tempo de secura e mesmo no tempo de avivamento, Deus sempre vai dar um jeito de comunicar, falar com os seus, sempre de forma discernível e muito parecida com a voz humana, a tal ponto que você pode ouvir e falar assim, o que você falou, Ed? E ele está dormindo. Está dormindo. E foi o Senhor que falou com você. Deus quer isso de nós, irmãos. Deus quer isso de nós. Se tem uma coisa boa, a única coisa boa que tem no sacerdote ali, que ele falou, olha, vai lá e fala assim, ó, eis-me aqui, fala que o teu servo te escuta. É o único conselho, a única coisa boa que eu vi ele fazer aqui nesse texto. Coitadinho, fiquei com dó dele, eu acabei com ele, né? Acabei com ele, mas lendo o texto, é a única coisa boa que tem aqui no texto, né? Fala, ô Samuel, vai lá e quando você ouvir de novo, fala assim, olha, fala que o teu servo escuta. Ou seja, deixa o coração aberto aí. E quando ele falar, você se posiciona e atende. E eu consigo ver o amor de Deus nisso, né, irmãos? De novo, apesar do sacerdote, apesar de uma criança imatura ali, Deus vai lá e comunica o que tem que ser comunicado. Eu entendo que isso também é uma realidade para os dias de hoje. Presta bem atenção nisso, eu já falei algumas vezes sobre isso. Nós vivemos a espiritualidade brasileira, a espiritualidade que nós chamamos de cristandade brasileira, ela está bastante adoecida. Mas eu acredito que Deus fala com os seus, apesar do momento e dessa espiritualidade que nós temos no Brasil, com esse monte de gente iluminadinha, em tudo quanto é lado, querendo dizer como é, como é que não é, fora da Bíblia, eu acredito que Deus pode comunicar a sua vontade, a sua fala com os seus. E meu pedido a você é que você seja uma pessoa assim, né? Verso 3, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor. Deitar. Por que Deus falou com Samuel no final do dia, na boca da noite, no crepúsculo? Por que Deus esperou? Não tinha tantas horas para falar? Tantas horas, nas atividades do templo lá, de tudo daquele ritual religioso. Por que Deus não falou lá? Ele espera fechar o templo, todo mundo ir dormir e tal, está todo mundo se ajeitando para ir dormir, aí Deus começa a falar, espera Samuel se deitar e fala com Samuel no final do dia. Sabe por quê? Porque no final do dia, na boca da noite, você baixa as armas. Vou repetir, você durante o dia é um guerreiro, é trânsito, você enfrenta tudo, é ou não é, Cris? Atravessa São Paulo, e não sei o quê, você é um herói, e cliente e tal, está tudo certo, é trabalho e tal. Mas vai chegando o fim do dia, né, Marcos? Vai chegando o fim do dia, a gente vai ficando cansado, os olhos começam a ficar pesados, e aí você vai para casa, toma um banho, janta, e aí você vai para os aposentos, você vai deitando, né? Você vai baixando as armas, vai parando as atividades, você vai perdendo o controle da vida, das coisas, é ou não é? Eu, se eu deitar de lado, você pode contar assim até... A Cátia, quando ela deita de lado, você conta 1, 2, 3, pum, apagou. Eu vou um pouco mais longe. Se eu deitar de lado, até 10. No 10, apagou. Por quê? Porque a gente vai baixando. A gente vai perdendo o poder sobre a vida. Fala a verdade. Você vai perdendo o poder sobre as pessoas, você não manda em ninguém mais, você não controla seu dinheiro mais,
os problemas parece que desaparecem, porque a gente vai deitando, a gente vai baixando as guardas, e aí você vai tendo sono, e você perde o controle até do seu corpo. E aí, pouquinho antes de você apagar, ou mesmo depois de apagado, Deus chega lá para Samuel e fala: Samuel, Samuel, Dani, Dani, Dani. Qual é o nosso real desejo de ouvir isso? Qual é o seu real desejo de ouvir a voz do Senhor? Você deseja isso? Não, pastor, eu tenho uma vida assim, sabe? E tal. E eu não tenho tempo para isso. Puxa vida, né? Qual é o nosso real desejo, né? Então eu estou aqui como irmão. Estou aqui pedindo como irmão. Pedindo para você, como irmão em Cristo. Estou te aconselhando como pastor. Mas também eu estou aqui para te ensinar como professor. E falar também como um companheiro de jornada, para você desejar isso. Deseje isso. Deseje isso. Deus quer falar com você. Deus quer falar aí na sua singularidade, na sua particularidade. Deus quer falar com a igreja no coletivo, o Cristo em nós, o Cristo conosco, Deus Emanuel, o Deus conosco. Né? Nós precisamos valorizar isso, porque Deus quer falar, Deus quer se manifestar. E eu fico fascinado aqui com esse texto, né? Eu fiquei um tempão namorando o texto, porque eu namoro o texto, irmãos. Eu quase beijo o texto quando eu estou lá. Eu quase beijo o texto, quando o texto começa a crescer assim nos meus olhos, assim, sabe? Samuel é instruído por Eli, né? Vai deitar, então veio o Senhor. Então veio, bonito isso, né, irmãos? Você não se encanta com isso? Você não fica maravilhado? Mas, pastor, para mim isso não quer dizer nada. Então, isso é problema, nós perdemos esse desejo da Escritura, desse desejo de estar dentro do texto. Nós perdemos isso. Então, diz o texto, verso 10, veio o Senhor. Que lindo isso. O Senhor veio, entrou no quarto e esteve ali. Como você ficaria se você percebesse o Senhor dentro do seu quarto, Marcos? Então veio o Senhor e ali esteve, presente, observando Samuel, olhando para o Samuel deitado ali. Lembra o que é que Jesus disse? Quando quiser falar com o Pai, entre no seu quarto. E quarto aqui, no caso de Samuel, era um quarto mesmo, mas entra na sua intimidade, porque ali Deus te vê. O texto não diz Deus te ouve. O texto diz, ali Deus te vê. Olha, então veio o Senhor e ali esteve. Eu imagino quanto tempo ele ficou observando Samuel ali. Olhando para o Samuel. Esperando o momento certo. E talvez Deus, não sei, talvez Deus esperou aquele momento certo, que talvez o Samuel estava ali já, talvez um pouco confuso de ter ido e voltado, e nesse último momento ele espera Samuel baixar todas as guardas, e Deus fala com ele de novo, e chamou Samuel, Samuel, e este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Viva a sua vida pensando nisso. Você tem que viver sua vida pensando nisso. Você tem que desejar isso, meu irmão, porque senão a sua alma se perde. Né? Esse encontro com Deus, né? Sem criar resistências. Eu e você precisamos desejar esse momento, né? Eu gosto também de um outro texto na Bíblia, e tem um outro personagem chamado Nicodemos. O texto diz que ele foi ter de noite com Jesus. Foi ter de noite, no fim do dia, na boca da noite. Porque talvez ele fosse lá com menos resistência, né, sem nenhuma cobrança por quem ele era. O fato é que muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor porque a gente não abre mão de algumas coisas. Mesmo dormindo,
Mesmo dormindo, a gente está lá segurando algumas coisas, assim, segurando. A gente dorme preocupado, a gente não solta, porque meu filho, porque minha filha, porque meu negócio, porque meu dinheiro, porque minha saúde, porque a gente fica ali, a gente fica segurando, a gente dorme daquele jeito, se é que dorme, a gente dorme com as mãos fechadas. Eu me lembro que eu li um texto também do Henry Nouwen, que é um teólogo que eu gosto muito, e ele fala sobre a história de uma mulher que ele visitou, e essa mulher ela tinha alguns problemas mentais, mas era uma mulher muito violenta, muito violenta. Ninguém conseguia dominar aquela mulher. Aí um dia conseguiram levar ela para um hospital, enfim, e ela esperneava, gritava, ameaçava as pessoas, ameaçava brigar, bater e tal, mas ela estava sempre com os punhos cerrados assim. Aí conseguiram dar um remédio para ela lá, e ela foi relaxando, relaxando, mas ela não abria as mãos. Ela quase que apagou, mas com as mãos travadas. E aí, com muita dificuldade, foram lá e tal, abriram as mãos dela, ela tinha uma moeda em cada mão. Às vezes a gente é assim para dormir. A gente não solta. Não solta, isso é meu. É meu. Então, lembra que eu falei? Quando você apaga, Dani, Verinha, você perde o controle da vida, a gente perde o controle de tudo. A gente perde o controle dos filhos. Quando você dorme, você apaga. Você perde o controle do dinheiro. Se tem muito, se tem pouco. Você esquece até que tem conta para pagar quando você dorme. Porque a gente perde o controle. E é esse o momento que Deus quer falar conosco. Porque a gente está de mãos abertas, sem controlar a vida. Sem controlar a vida. Porque enquanto você tiver áreas da sua vida, querendo controlar algumas áreas da sua vida, seja ela qual for, você não vai ouvir a voz de Deus, irmãos. Nós carregamos um monte de coisa. A gente vai, eu gosto desse negócio, né? Da noite, no fim do dia, do crepúsculo, que a gente vai abrindo mão. E eu gosto de pensar que Deus pode entrar no meu quarto e falar comigo de uma forma muito singular, né? Muito clara. E aí o nosso desejo, né, para quem deseja ouvir o Senhor, quando a gente percebe isso, aí só nos resta dizer: Senhor, pode falar, eu te escuto. Pedro, João, se são meninos, nós temos ali um garoto também. Meu desejo é que Deus fale com você de forma muito clara, para você saber quem é Ele. Desejo de todo o meu coração que Deus fale com você muito mais do que fala comigo, para você conhecer a voz dEle, para você saber quem Ele é, para você saber como é bom servi-lo, amá-lo, adorá-lo. Meu desejo é que Deus fale com você. Deus está conosco, né? Deus está mais perto do que a gente imagina. Deus nos observa, Deus nos vê, né? E eu fico olhando para trás da minha vida, no meu tempo até de conversão, né, de 30 anos atrás, quantas vezes, né, eu estava no meio de um processo, eu não compreendia. Hoje eu olho para trás, a maneira como Deus conduziu a minha vida, né, como eu fui aprendendo de 30 anos para cá, como foi, mesmo quando eu não era cristão, lá atrás, das coisas que Deus me livrou, de algumas coisas que aconteceram no meio da minha família. Eu posso falar porque é da minha família, eu não estou falando da família de ninguém. Eu venho de uma família de alcoólatras. Meu bisavô era alcoólatra. Meu avô era alcoólatra. Meus tios eram alcoólatras. Tenho gente na minha família até hoje que é alcoólatra. Eu cresci com um monte de gente bebendo do meu lado. Mas Deus sempre me livrou disso. Deus sempre me livrou disso. São livramentos que Deus me deu. E eu sou muito grato, porque eu não caí nisso, né? Eu quero avançar mais um pouquinho. Verso 10, então veio o Senhor e disse, então veio o Senhor e ali esteve, né? Eu fico pensando, me veio à mente também aquele texto do Jacó. Jacó, ele tem uma experiência com Deus, e aí Deus coloca um travesseiro ali, uma pedra, você já leu o texto? E ele põe a cabeça na pedra e dorme. E depois que ele acorda, ele diz assim, acordando Jacó de novo. Ele estava o quê? Dormindo. Porque baixou as guardas.
Dificilmente, não estou dizendo que é impossível, mas dificilmente Deus vai falar com você, você no meio do dia, lá nervoso, atribulado e tal, querendo controlar tudo contra Deus, dificilmente você vai ouvir o Senhor falar com você, nesse pico de êxtase, com a nossa vida, com as situações do nosso dia a dia, dificilmente Deus falará com você. Pode ser, para te livrar de alguma coisa, pode ser, mas dificilmente isso acontecerá. Mas, normalmente, quando a gente baixa a guarda, que a gente vai perdendo o controle da vida, perdendo, abrindo mão, Deus se aproxima e fala de uma forma inconfundível. Acordando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. É isso que não pode acontecer comigo e com você. De Deus estar conosco, de Deus caminhar conosco, e você não perceber. E é engraçado, né, quando você lê o texto diz que o anjo subia e descia. Se ele subiu, irmãos, porque ele estava onde? Estava embaixo, do lado de Jacó, ele não percebeu. Não diz que descia e subia, diz que subia e descia. Se ele subia, porque ele estava onde? Se ele subiu? Porque ele estava embaixo, do lado de Jacó. E ele não percebeu. Meu Deus, isso é um fracasso, irmãos. Isso é um fracasso. Isso não pode acontecer comigo, com você. Nós precisamos perceber Deus. Perceba Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, em tudo que você faz, na sua comunidade de fé. Pastor, eu não gosto da igreja. Aqui é o lugar que a gente senta, que a gente louva o Senhor, que a gente para ouvir uma palavra, um direcionamento espiritual, né? Cada um escuta, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu estou falando aqui com você, mas eu não sei como você está captando. Eu tenho responsabilidade com o que eu falo. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não tenho controle do que você está ouvindo, porque o Espírito Santo está falando com você, cada um na sua singularidade. Mas eu acredito de toda a minha alma, de todo o meu coração, que Deus está direcionando você, para você prestar mais atenção quando Deus quer falar com você. Nós precisamos pensar nisso. Então, eu quero concluir. Não vou falar muito, porque normalmente o pastor fala muito, né? A pessoa já vai pregar, vai ficar 2 horas falando, né? Eu quero ser bem breve e dizer que para você desejar ouvir isso, né? O que eu quero para você, o que eu desejo para você, é que você não crie resistências, nenhuma, que você não crie resistências para ouvir a voz de Deus, que você baixe a guarda, seja vulnerável diante de Deus. Fique vulnerável diante de Deus. Não tenha medo. Fique vulnerável diante de Deus. Esteja ligado na obra que Deus está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas. Esteja ligado no que Deus está fazendo. Durma na convicção de que Deus pode falar. Deita-se e fala: Senhor, meu coração está aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Pastor, mas eu já faço isso há 10 anos, eu nunca ouvi. Continue falando. Continue falando. O fato é que Deus está perto, Deus está junto. E mais do que isso, Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Cadê a G? Essa noite Deus falou comigo, G. Eu quero dividir isso com você. Nós estávamos assim numa igreja muito bonita, não que a nossa não seja. Acho que era até uma extensão dessa. Para lá, para cá, não sei. Nós estávamos dentro de uma sala de aula. E eu e você estávamos escolhendo material para as crianças. Uma sala linda, linda. E eram muitas crianças. E nós estávamos ali decidindo qual material a gente ia comprar. Deus falou comigo. E incluiu você no meu sonho. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Você presta atenção nisso. Não abra mão disso. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de dividir a palavra com vocês, né? O que vai acontecer daqui para frente? Bom, Deus vai continuar falando, Deus sempre vai dar um jeito de comunicar, mas, pastor, o senhor acabou de falar que Deus, se Ele quiser, Ele fala de qualquer maneira. É verdade, mas o fato é, por que Ele não falou com Eli direto? Falou com Samuel. É porque às vezes o nosso estilo de vida impede algumas coisas. O quem somos impede algumas coisas. Talvez algo que era para falar com você, Deus fala com a tua esposa. Talvez Deus queria falar com a tua esposa
E por conta de ser como ela é, Deus fala com você. Talvez pelo fato do casal ser assim, Deus não fala com o casal, fala com o filho. E a gente vai criando empecilho. O fato é que Deus vai falar. Mas eu não posso ser um agente, para encerrar, você não pode ser um agente dificultador para a fala de Deus. Dê espaços para Deus falar com você. Abra os ouvidos para Deus falar com você. Falar o quê, pastor? Não sei. O que Ele quiser. A hora que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Quantas vezes Ele quiser. É assim. É assim que a gente se posiciona diante de Deus. O resto, irmãos, é blá, 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 blá. Porque é isso que nos guia. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra bendita, excelsa. Obrigado porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor usou Eli aqui, usou Samuel. Obrigado porque a Tua palavra esclarece, ilumina os nossos passos, traz luz para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e apesar da dureza do nosso coração de não Te servir, muitas vezes a dureza do nosso coração de não querer caminhar com o Senhor sempre comunica e dá um jeito de se aproximar do nosso coração e traz a palavra para o nosso ouvido, Senhor. Que seja assim sempre, não desista de nós. Rogo, Senhor, como pastor dessa igreja, não desista de nós, não desista da nossa igreja, Senhor. Apesar de mim, apesar do pastor, apesar dos irmãos, das irmãs, apesar ainda de quem somos, porque ainda nós não sabemos fazer direito a Tua obra. E nós também Te pedimos perdão, porque de alguma maneira, em algum momento, de alguma forma, nós atrapalhamos o Senhor. E nós invocamos o sangue do Senhor sobre nós, e Te pedimos perdão das vezes que somos e colocamos na condição de empecilho, Senhor, para o Senhor falar. Nos ajude com a nossa humanidade, tenha misericórdia de nós. Fale conosco, Senhor, dirija essa igreja, dirija esses irmãos e essas irmãs, dirija essa comunidade, as famílias, o trabalho de cada um aqui, Senhor. Que seja assim para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.